Maquiavel dizia que os homens esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda do patrimônio. Agora imagine aplicar essa lógica ao jogo da atração. E se eu te dissesse que existem regras proibidas, ocultas nos escritos de poder, capazes de fazer qualquer mulher se render psicologicamente a você? Não por manipulação barata, mas por domínio emocional, controle e frieza. O tipo de poder silencioso que Maquiavel e os estoicos entendiam. O poder de não precisar e, por isso, dominar. Você está pronto para conhecer as 5 leis que os homens comuns jamais terão coragem de aplicar? Seja bem-vindo ao canal Estoicismo, o vírus mental, onde transformamos filosofia antiga em poder psicológico moderno. Aqui, você aprende a dominar suas emoções, entender a mente humana e assumir o controle da sua vida e dos seus desejos. Comente agora: eu sou parte dessa transformação. E mostre que você está comprometido em se tornar um homem de alto valor, frio, estratégico e inabalável. Desde o início dos tempos, o poder sempre teve uma linguagem oculta. Homens que aprenderam a decifrar essa linguagem dominaram reinos, exércitos e corações. Maquiavel não escreveu sobre sedução diretamente, mas suas lições sobre poder revelam verdades cruéis sobre como a mente humana, especialmente a feminina, reage à força, ao mistério e à escassez. Ele entendeu algo que poucos homens modernos percebem: a atração não nasce do afeto, mas da hierarquia psicológica. As mulheres se rendem não a quem as idolatra, mas a quem elas sentem que podem perder, e ainda assim não conseguem controlar. O homem contemporâneo, no entanto, foi condicionado a agir de forma oposta. Ele implora por atenção, busca validação, responde rápido demais e expõe demais. Vive acreditando que quanto mais bondoso ele for, mais será amado. Maquiavel riria disso. Ele diria: os homens que desejam ser amados acima de tudo acabam sendo devorados pelos que sabem ser temidos. E aqui está o primeiro segredo oculto. O amor é uma consequência do respeito, e o respeito nasce do poder emocional. Antes de mergulhar nas 5 regras proibidas, é preciso compreender um princípio central. As mulheres são atraídas pela energia dominante, não pela necessidade emocional. A energia dominante não é agressiva, mas fria, racional, controlada. É o olhar do homem que não implora, que observa em silêncio e decide quando agir. É a calma do guerreiro estoico, que domina o campo de batalha sem levantar a voz. Os estoicos chamavam isso de apatheia, o domínio total das emoções. Maquiavel chamaria de virtu, a força interior que permite controlar o destino. Juntas, essas filosofias criam o arquétipo do homem que nenhuma mulher consegue dominar, o homem que governa a si mesmo. Imagine 2 homens diante de uma mulher extremamente desejada. O primeiro tenta impressioná-la, ri demais, fala demais, se mostra disponível a todo instante. O segundo observa, fala pouco, transmite presença e, quando age, o faz com precisão. Ela sente algo que não entende, um magnetismo silencioso. A diferença entre os dois? Um busca a aprovação, o outro transmite escassez. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. E é justamente isso que acontece na atração. As mulheres percebem energia, postura, autocontrole e se submetem inconscientemente àquele que demonstra poder interno. A sedução maquiavélica não é sobre manipular emoções, mas sobre dominar o próprio comportamento a ponto de se tornar imprevisível. Homens previsíveis são descartáveis, homens enigmáticos são irresistíveis. E é aqui que começa a arte de virar o jogo. O segredo não está em ser gentil, mas em ser intrigante. Não está em falar muito, mas em deixar lacunas mentais que ela precisa preencher. O silêncio, quando usado com intenção, é uma arma. A frieza, quando controlada, é um feitiço. Quando uma mulher sente que você é capaz de se afastar a qualquer momento,
e que sua vida não gira em torno dela, o cérebro dela entra em alerta. Isso desperta o instinto de perseguição. É uma resposta primitiva. O desejo nasce da incerteza. E é exatamente isso que Maquiavel ensinava aos príncipes. Nunca mostre todas as suas cartas, nunca revele suas intenções e mantenha sempre uma aura de mistério. O erro da maioria dos homens é buscar amor antes de conquistar respeito. Mas o respeito só nasce quando há poder. E o poder aqui é psicológico. É a capacidade de manter o controle mesmo quando o coração acelera, de sorrir mesmo quando a rejeição acontece e de observar o caos com frieza como um rei em meio à tempestade. Maquiavel acreditava que quem controla a percepção, controla a realidade. O estoico acreditava que quem domina o interior, domina o exterior. O homem que une essas duas forças se torna praticamente invencível no campo da atração, porque ele entende o jogo por completo. Sabe que o amor é apenas uma consequência da percepção de valor. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir as 5 regras proibidas de Maquiavel que fazem as mulheres se renderem. Regras que nunca serão ensinadas em livros de autoajuda, porque desafiam o que a sociedade prega sobre bondade e romantismo. São princípios que moldam homens estratégicos, magnéticos e imunes à rejeição. Essas regras não são sobre ser cruel, são sobre assumir o papel de protagonista na sua própria história. Quando você entender o jogo, nunca mais será o mesmo. Prepare-se, porque a primeira regra proibida é a base de todas as outras. Ela vai quebrar a sua forma de pensar sobre o desejo e te colocar no controle do jogo. E a partir daqui, você vai perceber, não é sobre conquistar as mulheres, é sobre fazer com que elas queiram te conquistar. Regra proibida no 1. Nunca mostre o quanto você quer. Maquiavel dizia: os homens devem ser ou mimados ou destruídos, pois se ofendem com ofensas leves, mas não podem vingar-se das graves. Essa frase, aparentemente política, esconde um princípio psicológico brutal. Nunca demonstre necessidade, nem mesmo de afeto. O homem que demonstra desejo em excesso perde automaticamente o poder de escolha. Ele se coloca em posição de súdito, e ninguém deseja se render a um súdito. O desejo explícito é como uma confissão de fraqueza, revela dependência emocional. Quando uma mulher percebe que você quer demais, ela entende que tem o controle. E assim, o jogo termina antes mesmo de começar. As mulheres se rendem àqueles que conseguem criar dúvida, que deixam lacunas no ar, que ao invés de demonstrar interesse constante, provocam a mente dela a imaginar o que está acontecendo. Isso é Maquiavel puro. A melhor forma de manter o poder é fazer-se temido sem ser odiado. Na sedução, isso significa manter-se distante o suficiente para gerar desejo, mas próximo o bastante para criar curiosidade. Um homem estoico entende essa regra como uma forma de disciplina emocional. Ele sente o impulso, mas não o alimenta. Ele quer, mas não precisa. Ele observa o próprio desejo como quem observa uma chama, sem se queimar. Esse autocontrole o torna magnético, porque o que é raro se torna valioso, e o que é difícil de decifrar se torna irresistível. Quando você não reage à provocação, quando não cede ao impulso de responder rápido, de buscar atenção, você envia uma mensagem silenciosa: eu sou o prêmio. E o cérebro feminino entende isso sem palavras. Ela sente que você tem opções, que você não está desesperado, e isso ativa o instinto de competição. No momento em que você se torna previsível, o jogo morre. Mas quando você mantém o mistério, ela começa a investir emocionalmente, tentando decifrar quem você é. Maquiavel não falava sobre amor, ele falava sobre poder e percepção. E a primeira regra é exatamente isso: não demonstre desejo. Crie a percepção de escolha, controle o ritmo, seja o silêncio que confunde, não o barulho que implora. Regra proibida, no 2, dê o gosto da presença, depois o veneno da ausência. Maquiavel escreveu: é melhor ser temido do que amado,
se não se pode ser ambos. Mas, na arte da atração, o verdadeiro domínio está em dosar o amor e o temor, em alternar presença e ausência até criar dependência emocional. E aqui está uma verdade brutal. A ausência vale mais do que 1000 mensagens. Quando você aparece demais, você se torna parte do cenário. Quando desaparece, você se torna o centro do enredo. O ser humano, e especialmente o feminino, é guiado pela escassez. A mente valoriza aquilo que teme perder. Ao se afastar, você faz com que ela sinta a falta da sua energia. O silêncio começa a trabalhar a seu favor. Ela passa a repassar mentalmente as conversas, as risadas, os olhares, e sem perceber, começa a desejar aquilo que antes tinha em abundância. Essa é a técnica maquiavélica da presença estratégica. Você não some por medo ou joguinho, mas por controle. Você aparece com intensidade, marcante, confiante, inesquecível, e depois se retira deixando o vazio agir. Maquiavel ensinava aos governantes que o povo precisa temer a perda do rei para respeitá-lo. Na mente feminina, o mesmo mecanismo acontece. O respeito e o desejo nascem quando existe a sensação de que você pode ir embora a qualquer momento. O homem comum acha que sumir é frieza. O homem sábio entende que sumir é poder. A ausência é a arte de fazer o outro lembrar de você. É o silêncio que grita, é o eco da presença que ficou marcada. Mas atenção, essa regra só funciona se você deixa uma impressão forte antes de partir. Não se trata de desaparecer sem deixar rastro. Trata-se de criar uma experiência emocional tão intensa, uma conversa marcante, um olhar firme, uma atitude confiante, que a ausência se torne insuportável. Ela não sente falta do corpo, sente falta da energia. Os estoicos chamariam isso de catalepsis, o domínio da percepção. O homem que domina a própria energia cria impacto com cada gesto, e quando ele se afasta, esse impacto ecoa. As mulheres não se rendem ao homem que está sempre disponível. Elas se rendem ao homem que deixa espaço para o desejo crescer. Maquiavel sabia, a distância aumenta o respeito. E na sedução, respeito é o primeiro passo para a submissão emocional. Quando você controla a sua presença, você controla o valor que ela te dá. Quando você sabe quando aparecer e quando sumir, você transforma o campo emocional dela em território conquistado. E é nesse equilíbrio, entre mostrar e esconder, entre dar e retirar, que nasce o poder silencioso que faz as mulheres se renderem sem entender o porquê. Essas foram as 2 primeiras regras proibidas de Maquiavel. Nos próximos minutos, você vai descobrir as próximas 3, as mais perigosas e poderosas. A terceira lei fala sobre como fazer uma mulher te respeitar sem precisar dizer uma palavra. A quarta revela como reverter a rejeição e virar o jogo a seu favor. E a quinta é o segredo final que diferencia o homem comum do homem dominante. Prepare-se, porque a partir daqui o jogo muda completamente. Regra proibida no 3. Faça-se respeitar antes de ser desejado. Maquiavel foi claro. É mais seguro ser temido do que amado. Mas no campo da sedução, o temor não é medo físico, é respeito psicológico. É aquele tipo de presença que impõe silêncio quando você entra em um ambiente. É a energia de quem não precisa provar nada, porque já se tornou alguém que emana convicção. O erro fatal da maioria dos homens é tentar ser desejado antes de ser respeitado. Eles buscam o brilho nos olhos da mulher antes de conquistarem o olhar de admiração. Mas desejo sem respeito é passageiro. É o que acontece quando ela te acha bonitinho, engraçado, legal demais e dias depois desaparece. O respeito, ao contrário, cria raízes. Ele desperta um tipo de submissão silenciosa, uma mistura de curiosidade e reverência. Maquiavel ensinava aos príncipes que o respeito vem da autossuficiência. E o homem que depende da aprovação feminina perde imediatamente esse trono.
Ser respeitado é demonstrar que você é capaz de viver sem ela, mas escolhe estar com ela. É transmitir que sua vida tem propósito, missão, foco. Enquanto o homem comum tenta provar valor, o homem estratégico cria valor através da forma como vive. O respeito não é algo que se pede, é algo que se impõe pela conduta. E conduta é silêncio quando todos falam, é postura quando todos se curvam, é olhar firme quando os outros desviam. A mulher sente isso, ela percebe quando está diante de alguém que não se abala. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, a tranquilidade de quem domina a si mesmo. É o olhar do homem que não teme a perda, porque entende que nada realmente valioso pode ser tomado de quem não se apega. Esse desapego cria aura, aura cria respeito, e respeito cria desejo. A verdadeira sedução começa quando ela se pergunta: quem é esse homem que não se curva diante de nada, que não se abala com meus testes, com minhas provocações, com o jogo? A resposta é simples. É o homem que aprendeu a ser rei dentro de si antes de tentar governar o coração de alguém. Regra proibida no 4. Transforme a rejeição em poder. Maquiavel dizia que os golpes da fortuna só atingem aqueles que não sabem se defender. Na linguagem moderna, isso significa a rejeição só destrói quem depende dela para se validar. E aqui está uma das maiores chaves de poder emocional. A maioria dos homens teme a rejeição como se fosse um veredito sobre o próprio valor. Mas o homem maquiavélico entende que cada rejeição é apenas um teste do destino, uma oportunidade de reafirmar a própria frieza. Quando ela te ignora, quando desaparece, quando parece desinteressada, a reação dela está te observando. O erro comum é tentar reconquistar, insistir, explicar. Mas a reação correta é silêncio absoluto. É a calmaria de quem pensa: eu não perdi nada. Ela apenas revelou o quanto ainda não merecia me ter. O poder nasce do desapego. O homem que transforma a rejeição em poder psicológico se torna imbatível. Ele não busca provar nada. Ele entende que o jogo da atração é assimétrico. Quem precisa, perde. Quem observa, governa. Maquiavel aconselhava os príncipes a não reagirem com emoção diante da traição, mas com cálculo. E o mesmo vale na sedução. A rejeição é a chance de testar a tua frieza, de mostrar ao universo que nada te tira do eixo. Enquanto o homem comum chora, o homem maquiavélico se recolhe, cresce e volta mais forte. Ele se torna mais disciplinado, mais ambicioso, mais seletivo. Ele não busca vingança, ele busca evolução. Os estoicos diriam: não é o que acontece que te abala, mas como você reage ao que acontece. E Maquiavel completaria: o homem que controla sua reação controla o poder. Nada confunde mais uma mulher do que o homem que não se abala ao ser rejeitado. Ela esperava ego ferido, esperava drama, esperava insistência, mas encontra frieza, silêncio, avanço impassível. E nesse momento, a mente dela começa a trabalhar contra ela mesma. A dúvida nasce, o respeito cresce, e o controle volta para suas mãos. A rejeição, quando usada com sabedoria, é uma arma. Ela te purifica do excesso de ego e te coloca no estado de poder absoluto. O estado em que nada te perturba, nada te define, nada te domina. E o mais curioso é que quando você realmente chega a esse ponto, o jogo muda de lado. Ela começa a sentir a falta da tua presença. Ela se pergunta por que você não lutou. E o que era rejeição se transforma em curiosidade, depois em arrependimento e finalmente em atração. Maquiavel e os estoicos se encontrariam nessa verdade. O homem que domina o próprio ego se torna irresistível. Porque o mundo inteiro se curva diante de quem não precisa dele. Essas 4 regras formam a base da mente maquiavélica aplicada à atração. Nunca mostre o quanto você quer. Dê o gosto da presença e o veneno da ausência. Faça-se respeitar antes de ser desejado.
Transforme a rejeição em poder. Mas falta a quinta, a mais proibida de todas, a que transforma um homem comum em uma lenda silenciosa. Regra proibida no 5. Domine o silêncio e o mundo se curvará. Maquiavel dizia: os homens são tão simples e tão obedientes às necessidades do momento que aquele que engana encontrará sempre quem se deixa enganar. Mas existe uma forma de poder ainda mais rara do que enganar: a de não precisar dizer nada. O silêncio é a arma mais letal de um homem que domina o jogo. É nele que o mistério cresce, o respeito amadurece e o poder se consolida. A maioria fala demais, quer explicar o que sente, quer provar o que é. Mas o homem maquiavélico entende que a palavra é uma moeda valiosa. E quanto menos se gasta, mais valor ela tem. Ele fala quando quer, não quando é provocado. Ele age quando decide, não quando é pressionado. Ele observa mais do que reage, e é exatamente por isso que causa impacto. As mulheres são atraídas pelo homem que controla o próprio ritmo, que não cede à urgência emocional, que sabe o momento de calar. Quando ela fala para te provocar e você apenas sorri, quando ela tenta te medir e você permanece em silêncio, quando ela busca reação e encontra apenas calma. Nesse instante ela sente algo que não compreende, respeito misturado com fascínio. Maquiavel acreditava que o poder real está em controlar a percepção. E o silêncio é a ferramenta suprema de controle. Quando você fala, revela intenção. Quando se cala, se torna enigma. E o enigma é o que mais prende a mente feminina, porque o que não se entende, se deseja. O homem moderno perdeu o poder do silêncio. Ele quer explicar tudo, justificar tudo, pedir atenção, provar o próprio valor. Mas o homem estoico entende que a serenidade é a forma mais alta de força. Enquanto o mundo grita, ele permanece centrado. Enquanto todos buscam ser notados, ele apenas existe e, por isso, se destaca. O silêncio é a prova suprema do autodomínio. Quem cala quando poderia reagir, mostra que é dono de si. Quem se mantém impassível diante da provocação, demonstra poder psicológico. E quem controla o próprio silêncio, acaba controlando a mente de quem o observa. Os estoicos chamavam isso de sofrosine, o equilíbrio interior que impede o caos de tomar conta. Maquiavel chamaria de virtu, a capacidade de agir sem ser controlado pela emoção. Quando essas duas forças se unem, nasce o homem inabalável. O homem que não reage ao mundo, mas o faz reagir à sua presença. E há um detalhe sutil que poucos percebem. O silêncio verdadeiro não é ausência de palavras, é presença intensa sem necessidade de sons. É o olhar que fala, o gesto que comanda, a calma que desarma, a energia que domina o ambiente sem precisar abrir a boca. As mulheres sentem isso. Elas não sabem explicar, mas percebem. O homem que domina o silêncio carrega algo quase hipnótico. Não é o mais bonito, nem o mais falante, mas o mais autocentrado. Ele não busca aprovação, ele já se aprovou. Não busca amor, ele já se basta. E é exatamente por isso que o mundo se curva. Quando você entende essa quinta regra, percebe que a sedução não é sobre vencer o outro, mas sobre vencer a si mesmo. É sobre domar o impulso, controlar o ego e canalizar a energia para o ponto certo. O homem que domina o silêncio vive num estado de poder constante, porque nada externo o define. Ele não precisa convencer nem competir, porque já conquistou o essencial, o controle de si. A mulher que entra na órbita desse tipo de homem sente algo que a mente não consegue traduzir. Não é apenas atração, é rendição. É o instinto natural de reconhecer força, estabilidade, domínio. Ela percebe que está diante de alguém que poderia tê-la, mas escolhe não depender dela. E essa escolha é o ápice do poder. Maquiavel diria que esse é o momento em que o príncipe não precisa mais da espada, porque o povo já se ajoelhou. Da mesma forma, o homem que domina o silêncio não precisa mais provar nada. Ele não implora, não compete, não explica. Ele apenas é.
E esse ser é suficiente para gerar respeito, desejo e obediência emocional. Essa é a quinta e última regra proibida. Domine o silêncio e o mundo se curvará. Domine a si mesmo, e as mulheres e tudo o que te cerca se renderão naturalmente. Porque o verdadeiro poder não está em falar, mas em não precisar falar. E aqui se encerra o ciclo. Você começou este vídeo buscando saber como fazer as mulheres se renderem. Mas o que descobriu foi algo muito maior. Como se tornar o tipo de homem ao qual o mundo inteiro se rende. Maquiavel e os estoicos concordariam em uma só frase: aquele que governa a si mesmo não precisa governar mais ninguém. Quando você chega a esse nível, o jogo acaba. E você é quem decide o resultado. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que você está disposto a aprender o que poucos têm coragem de aplicar: o poder do domínio sobre si mesmo e a mente dos outros. Hoje, você não apenas aprendeu as 5 regras proibidas de Maquiavel para fazer as mulheres se renderem, mas também recebeu o mapa para se tornar um homem independente, respeitado e inabalável. Lembre-se, o poder não está em gritar, não está em correr atrás, não está em provar nada. O poder está no silêncio calculado, na frieza estratégica, na escassez planejada e no controle absoluto do próprio valor. Quando você domina essas leis, o mundo e as pessoas ao seu redor começam a reagir à sua presença, e não o contrário. Agora é hora de colocar tudo em prática. Não é sobre aplicar truques ou manipular, é sobre se tornar a versão mais forte e centrada de si mesmo. E a cada dia que você exercita essas regras, mais magnético você se torna, mais respeito você ganha e mais o desejo feminino se torna natural, inevitável. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários: eu sou imbatível e nada me controla. Escreva isso agora para selar o seu compromisso com o próprio poder e a transformação da sua vida. E antes de ir embora, não perca. Clique nos vídeos recomendados que estão aparecendo na tela. Eles vão aprofundar ainda mais sua disciplina, autocontrole e estratégia de poder. Assista ao vídeo sobre como o homem silencioso domina o desejo para entender o próximo nível de magnetismo e presença masculina. Assista também a As 10 regras maquiavélicas para se tornar um homem imparável. E veja como expandir sua influência em todos os campos da vida. Parabéns por ter chegado até aqui. Isso mostra que você é persistente, estratégico e comprometido com seu próprio crescimento. Comente agora: eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. Faça isso e mostre para si mesmo e para todos que você não é mais um homem comum. Você está pronto para o próximo nível. Lembre-se sempre, o mundo se curva àqueles que dominam a si mesmos antes de tentar dominar qualquer outro. E agora você sabe exatamente como fazer isso, usando o silêncio, a frieza e o poder psicológico como armas do seu próprio reinado. O jogo mudou e você está no controle.